Então, Lari, beleza? Tudo certo. Então, hoje eu queria sair um pouquinho da rotina. Eu vou dar uma dica. Eu não tô sabendo, eu não sei sobre o que é. Exatamente, é basicamente sobre isso. A gente que assim, o professor, ele é muito preciosista, né? A gente, quando a gente arruma um método de dar aula, o nosso jeito, a gente pensa pouco nele, depois que a gente se habituou, né? Então, eu vim dar uma ideia aqui pro professor dar uma mudada na aula dele. Mas antes, eu sou a Larissa Tancredi. E eu sou o Marcos Gomes. E esse é o Conselho de Classe Podcast. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aula. Como é o decorrer do seu processo de aula, né? Então, eu fiz umas anotações aqui, Lari, pra gente seguir. Lá. Como é que é a aula padrão que eu enxergo em todos os professores? Primeiro, a gente faz uma exposição de conteúdo. Então, a gente tem um tema para dar. A gente faz a exposição do conteúdo, explica e tararau. Depois, a gente... Aplica. A gente espera o feedback do aluno. Ah, tá. Ver se ele entendeu ou não entendeu, não é isso? Depois disso, a gente faz um exemplo, a gente puxa um exercício de exemplo, alguma coisa assim, e passa uma bateria de exercícios para eles. Esse é o mais comum. E no final a gente corrige, certo? Sim. E aí a gente fechou um tema. É mais ou menos assim. Esse é o básico, né? Se você não for pensar muito, isso é uma aula. E eu falo que muito nas exatas não tem muito para onde correr. Então a maioria dos professores faz assim. Sim. Matemática, química, biologia. Biologia nem tanto, né? Biologia dá para fazer umas coisas diferentes ali e tal. Acho que química também, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando eu vou explicar a terceira lei de Newton, eu chego e falo lá, gente, terceira lei de Newton, ação e reação, toda força ela age aos pares, em corpos distintos, com módulos iguais, direção igual e sentido oposto. Certo? Vocês entenderam? Entendeu? Beleza? Não entendeu? Tranquilo? Tá tudo certo. Aí eu puxo lá. Você sabia que quando a gente anda, a gente está empurrando a terra para trás? E aí, com esse resultado, a gente vai para frente? Por quê? E aí a gente começa, aí eu passo os exercícios, a molecada faz e a gente corrige. Eu já pensei numa forma de tirar a molecada dessa inércia, primeira lei de Newton. Por quê? Olha só. Eu tive a ideia do seguinte, por que não a gente inverter o processo? Por que a gente não começa com exercício? Sim. Então, primeiro assim, eu entro na sala. Ao invés de falar o que é a terceira lei de Newton, eu jogo a lista de exercícios e falo assim, moleque, vai lá na página tal. Fulano leu o primeiro exercício, ciclano leu o segundo. Vocês entenderam? Não. Mas tá vendo isso aí? É disso que é a aula de hoje. Aí a gente volta, aí eu explico, falo sobre... dou alguns exemplos do cotidiano e tal, pergunto sobre as dúvidas, e daí eles voltam para o exercício que eles estavam fazendo. Sim, que eles não tinham entendido inicialmente, porque não tinham aprendido ainda. E aí eu experimentei isso em algumas turmas, né? Nem todas funcionam, lógico, né? Sim, são diferentes, né? E eu percebi o seguinte, que nas turmas que eu fiz, eu troquei a ordem, eu tive um desempenho significativamente melhor, tanto na assimilação do conteúdo quanto nas avaliações em si. Entendi. Eu acho que o moleque ele já se prepara, ele já sabe para que ele vai, o que ele vai aprender e para que ele vai usar aquilo. Sim, isso é bem interessante, porque às vezes os meninos ficam meio perdidos quando você começa a explicar a matéria sem entender, tipo, tá, mas isso aqui, isso aí, o que tem a ver? E às vezes eles ficam assim, não é nem como eu vou usar realmente no dia a dia, mas tipo, como que isso vai ser numa prova? Então eles ficam às vezes tão perdidos que eles meio que bugam na hora de prestar atenção na matéria. E isso também não precisa ser só um exemplo de uma aula que você vai dar, mas também da forma como você estuda qualquer tema também, né? É um método de estudo também. Um dos, né? Você começa pelos exercícios, você vai lá nos exercícios e lê
É lógico que você não vai saber fazer quase nada, né? Sim. Você só vai estar habituado ao que eles vão pedir sobre aquele conteúdo. E isso já abre um compartimento no seu cérebro, ligando o que você vai aprender com o que você já viu que vai ser cobrado. Então, entendi. eu acho que isso é muito interessante, né? É uma técnica, uma tática, né? Diferente e muito simples de ser realizada, né? Muito fácil de você fazer isso em sala e testar com os seus alunos. E uma das vantagens que eu vejo nesse método aí é isso, o moleque linkar, fazer a ligação entre o que ele vai aprender com aonde ele vai aplicar. Eu acho que isso aí já facilita um pouco mais o processo de aprendizagem, né? Sim, com certeza. Eu acho que facilita muito, sim. Costumo fazer isso às vezes, só um pouquinho diferente, porque eu não passo os exercícios primeiro. Mas eu passo um exercício primeiro para eles, que é o glossário, né? Eu explico o que é um glossário para eles. E assim, como em ciências a gente tem palavras mais complicadas, mais diferentes, né? Às vezes um pouco difíceis. Então, eu apresento primeiro as palavras, né? As palavras e os termos que vão ser utilizados naquela matéria, eu apresento primeiro para eles, para depois explicar a matéria. E também é interessante porque você obriga eles a lerem o livro para procurar essas palavras. Então, quando ele vai estudar, né, ele já tem uma noção de onde as coisas estão ali no livro. Quando você começa a explicar, ele já tem uma coisa tipo assim, eu já vi isso. Lá no livro eu vi falando sobre isso e tudo. Então, eu também acho que é interessante dessa forma. Mas eu vejo algumas desvantagens no uso também. Primeira desvantagem. A turma ela tem que estar bem habituada com o professor. Então, por exemplo, o meu estilo de dar aula, o aluno ele tem que estar bem habituado. E estar bem habituado, eu estou falando daquela turma que tenta aprender, que está se esforçando para aprender e estagnou, não consegue mais. Mas aí tu vê o seguinte, que aquela turma, ela já sabe o jeito que você funciona. Ela sabe o jeito que você cobre tudo. E mesmo assim ela não está avançando. Sim. Então acho que isso dá uma quebrada no ritmo do aluno. Eu acho que isso dá um grande... Uma animação, sim. Um ânimo diferente, exatamente. O segundo ponto que eu vejo é o seguinte, que isso não funciona com todas as turmas. Tem turmas mais avançadas, tem turmas intermediárias e turmas básicas. Com as turmas básicas, isso não vai funcionar. Porque eu já tentei. Tem turmas básicas que tu tenta fazer e mesmo assim parece que tu tá confundindo mais ainda a cabeça deles. A minha dica é, faça isso com turmas intermediárias e avançadas que você vai ter um resultado bem melhor. Eu também concordo com isso. Às vezes, se você colocar uma turma que está com muita dificuldade ou que o conhecimento está um pouquinho mais atrasado, né? Que você ainda tem que caminhar mais. Com pré-requisitos, né? Alguns pré-requisitos. Você ainda está tendo que buscar esses pré-requisitos para eles. Você não vai ter um resultado tão satisfatório, né? E outra coisa que eu percebi também, né? O ensino fundamental em si, não tem como você dar um estilo de aula parecido com o do ensino médio. Então, eu falo assim o seguinte, você tem que colocar o aluno para copiar. Eles sentem, tem matérias que eu não coloco eles para copiarem, porque não tem tanta necessidade, né? Você precisa fazer outros tipos de atividades. E quando você dá a prova, você vê que eles aprenderam. Mas eles sentem falta. Eles ficam, professora, mas eu vou estudar por onde? Eu falei, como assim por onde? É o tanto de exercício que a gente fez. Mas é porque é o costume, né? E aí, aos poucos, que você pode ir tentando mudar isso. Mas se chegar do nada, sem coisa para copiar, eles ficam perdidos. Perdidinhos. Então, esse vídeo foi basicamente falando sobre essa ideia que eu tenho. Às vezes eu fico pensando na aula como eu vou mudar a minha aula, né? Eu acho que assim, Lari, tem muita gente que fala que tem um professor que tem um caderninho das páginas amarelas, que é aquele professor que tem o jeito de dar aula dele de 1990, é o mesmo até hoje. O texto que ele usa é o mesmo, os exercícios são os mesmos. Eu nunca quis ser assim, né? Eu nunca quis... Tanto é que eu não tenho um caderno de aula, né? Assim, todo ano eu tento mudar alguma coisa, eu faço diferente. Às vezes até no mesmo ano, assim, né? Sim. Talvez
Isso pode ser uma desvantagem minha, né? Que eu não tenho, não sei se eu tenho um ritmo, né? Que o aluno possa entender melhor, né? Mas eu acho que também a gente tem que ser inquieto, sabe? É porque assim, eu percebo que os nossos alunos, eles anseiam por uma rotina, Isso. né? Mas nem tudo mas não pode ser uma coisa maçante, Uhum. né? Então, assim, como eu costumo passar glossário, eu não passo em todas as matérias. A matéria que eu não passo, eles ficam desesperados. Professora, não teve glossário esse trimestre, não sei o que. Eu falei, não, gente, calma. É porque tem matéria que não tem necessidade, tem matéria que tem, mas eles gostam da rotina. Só que você não pode achar que a rotina vai ser uma coisa maçante e que você não vai poder inovar ou fazer coisas um pouco diferentes, né? E a rotina é interessante, porque a rotina deriva da palavra rota. Mas eu acho que é necessário a gente quebrar a rotina também. Sim, o aluno tem que, essa rotina, eu acho que ela é importante para o aluno te conhecer. E, né, como você falou, saber o que esperar de você e tudo mais. Mas realmente tem que ter esses pontos de quebra na rotina, até porque senão fica muito maçante, tanto para o aluno quanto para o professor, né? E você, estudante que está vendo esse vídeo, você concorda com a gente? Você, professor, também concorda com a gente ou discorda? Pode deixar suas proposições aqui embaixo. Porque você tem outra técnica, alguma coisa que você utiliza em sala e que você percebe que funciona também? Comenta aí pra gente conhecer mais coisas. Mais dicas pra gente e mais temas também. Se você souber de algum tema que é interessante a gente tratar aqui no vídeo também, deixa aí também o seu recado pra gente. Com certeza. Não esquece de compartilhar esse vídeo nos seus grupos aí, né? De curtir, se inscrever aqui no canal também e de acompanhar a gente lá no nosso Instagram, o @Conselho de Classe Podcast. E não esquece também do podcast nosso também, que tá nas plataformas digitais, né? A primeira temporada tá completa e em breve a gente já vai trabalhar na segunda temporada. Exatamente. Então, por hoje a gente fica por aqui, né? Tchau, tchau. Obrigada.